Com relação às plataformas, o mundo inteiro tem um tratamento com relação às plataformas. A maioria do mundo tem uma regulação muito dura e uma regulação que reconhece até vínculos de emprego. Nós estamos trabalhando com essa discussão aqui no Brasil com outras realidades, né? Quem sabe a criação de um terceiro gênero, mas que traga proteção, porque ele precisa de uma proteção previdenciária, ele precisa de seguro, ele precisa de uma remuneração que o assegure em face de que possa ocorrer alguma coisa, e ele tem que ter uma certa liberdade para aceitar ou não aceitar determinadas chamadas. Hoje, se ele se desconecta, no dia seguinte ele pode ter consequências. Mas a gente tem que discutir um pouco mais o tipo de contrato. Então, nós temos que ter uma cabeça mais aberta. Podemos imaginar que esses trabalhadores, eles digam assim, nós queremos ser autônomos. Aí você pergunta, o que que você entende por autonomia? Você vai precificar? Você vai escolher as suas chamadas que você vai atender? Ele diz, não, mas não é bem assim. Eu falei, mas então não é autonomia. Autonomia, sobretudo numa atividade que se diz empresarial, microempresarial, empreendedorismo, é você ter a liberdade de escolher para quem que você quer prestar e o preço que você quer pôr. Isso no mar. Então a gente vai ter que conciliar isso. Há na Câmara agora uma comissão especial que está tratando do tema, e ela tem que conciliar a realidade deles com a estrutura jurídica que nós temos hoje. Porque o que que aconteceu conosco? E isso foi uma conta muito injusta. Não havia e não há uma lei, seja ela um terceiro regime. Então, o juiz do trabalho tinha a seguinte eh, eh, alternativa na hora que ele recebia uma reclamação trabalhista de um motoboy. Vamos imaginar que ele sofreu um acidente, como nós já tivemos, ele perdeu uma parte da perna, ele ingressa em juízo, pede a aplicação da legislação trabalhista. Qual é os caminhos que o juiz do trabalho pode ter no dia de hoje? Ou ele dá a incidência, a aplicação da lei trabalhista, CLT, ou ele não dá nada. Ele diz que aquilo você é um autônomo. Só que ele nunca teve autonomia, todo mundo sabe que não tem. Tem um controle algoritmo. Agora, se a gente quer dar um outro modelo para esse controle algoritmo, a gente tem que dar um modelo que dê segurança para o trabalhador e segurança para as empresas. O que eu sustento é que a gente tem que levar em consideração a realidade deles, tem que conversar com eles. Eles têm que dizer aquilo que eles vivem. Eu estive com eles num ponto de apoio aqui. As cadeiras que nós sentamos para conversar, isso só uma curiosidade que foi a mais, eu queria entender isso, porque me chamaram para debater, e, Juliana, era o seguinte, as cadeiras que a gente sentou para conversar foram recolhidas no lixo, que eles limparam. A mesa que eles comiam, no momento que eles tinham parado, era um pedaço de madeira que eles colocaram amparados. Eles não têm um banheiro, não tem. Isso é questão de ponto de apoio. Ponto de apoio até algumas empresas já estão pensando, mas eles precisam de um pouco mais. Se a gente pensar bem, quando houve a pandemia, quem é que segurou esse país? Foram essas pessoas que trabalharam dia e noite entregando tudo para nós em casa. Eles estavam trabalhando. E você sabe de um dado interessante? Morrem por ano, aí estão incluídos também aqueles que se utilizam de motocicleta no trânsito, 13.477 motociclistas por ano. Qual a nossa preocupação com eles? Então, a legislação trabalhista, que é onde eu quero chegar, ela tem um escopo, que é impedir a exploração do ser humano. Eu não posso trabalhar gamificado. Eu vou fazendo, quanto mais eu vou ganhando e vou tendo uma premiação, vou tendo. Eu não posso fazer isso. Uma hora o ser humano não tem mais força para trabalhar. A gente sabe disso. O direito do trabalho exige e existe para que não haja exploração. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que cumprir obrigações, todo mundo tem metas, mas tudo tem um limite na vida. Porque senão nós voltamos ao fim do século XIX, início do século XX, em que a criança trabalhava 10 horas, em que um menino de 6 anos trabalhava nas fábricas. Não aqui no Brasil, na Inglaterra, em todo mundo. As mulheres trabalhavam e ganhavam menos, trabalhando 14 horas. Porque o que está acontecendo agora, se você trabalha nesse sistema, você está trabalhando 14 horas, você está trabalhando 12 horas, você está precisando fazer a renda. Mas e você ainda tem o custo de tudo aquilo. Então, o que eu só acho nessa discussão, Juliana, é que
A gente tem que pensar nos dois lados. Quando falam, mas e o consumidor, o preço vai aumentar? Eu falei, e os 300, os 13 mil que morreram? E as famílias monoparentais? Porque eles têm entre 20 anos de idade ou 18 anos de idade, vai até 35, 38. São chefes de família cujas famílias ficaram sem os seus provedores. O que acontece em seguida? As mães têm que ir para o Bolsa Família e têm que começar a trabalhar e os filhos não vão ter mais assistência da mãe. Vão ter que ficar em casa, sob alguma guarda, ou sob alguma forma, o que é muito deletério para a nossa sociedade. Que as crianças precisam de afeto, precisam de escola, precisam de educação, porque os trabalhadores do futuro são trabalhadores tecnológicos, sobretudo. E eles precisam de capacitação e educação para poderem entrar nesse novo ciclo do trabalho humano que o futuro espera que nós sejamos capazes aqui de levar nossas gerações futuras para isso. O ministro acredita que um primeiro passo com relação a isso deveria vir do legislativo, ministro? Isso. O Legislativo já, agora, ele realmente instalou uma comissão especial. E tem a relatoria do deputado Augusto Coutinho, extremamente sensível, é um deputado que está disposto a conversar, ouvir, e é isso que é importante. Para fazer uma lei trabalhista, o que nós precisamos, segundo a Organização Internacional do Trabalho, da interlocução do trabalhador, da empresa e do Estado. Então, é trabalhador, empregador e Estado. Eu não posso fazer uma lei em que o diálogo seja estabelecido apenas bilateralmente. Ele tem que ser trilateral. Eu tenho que levar em consideração o que essas pessoas vivem, que é a partir da realidade delas que nós podemos construir uma lei. Se eles querem uma lei mais flexível, excelente, a gente estrutura uma lei mais flexível que os trabalhadores almejam, porque muitos deles querem prestar serviço diretamente só para as plataformas. Você pode ter alguns, excepcionalmente mais até na parte do Uber, que eles trabalham, têm um emprego e complementam a renda numa jornada na plataforma num terceiro horário. Tem outros que vão trabalhar só para plataformas, uma, duas ou três, ao longo do dia e da semana. E você tem aqueles que querem ser empregados. Então eu me pergunto, por que não pode ter os três modelos? Ele escolhe, e no momento que ele escolher um regime, esse regime fixa. E não vai haver reclamação, a não ser que se descumpra aquilo que está dentro do regime dele. E não você faça um intercâmbio entre regimes. Mas o trabalhador também tem o direito de escolher. Não é só o regime que a empresa quer. Eu acho que as coisas têm que ser mais justas, né? E a justiça se dá justamente quando se elabora a lei, quando você considera o que as pessoas que sofrerão o resultado da lei terão no impacto da sua vida familiar e vida profissional. Cada um dessas vidas perdidas, olha o que isso implica. No núcleo familiar, implica na sociedade e implica numa responsabilidade do Estado por tudo isso que está acontecendo. Né? Nos últimos 3 anos, a estatística estão aí, chega a 36 mil, 3 ou 5 anos, 3 ou 5 anos, 36 mil. Isso aqui é metade do que está acontecendo, por exemplo, em Gaza. Então, a Justiça do Trabalho tem esse papel. Nós queremos que tenha uma lei que possa proteger, porque aí nós não temos que ficar entre o tudo e o nada. Ou se devolver que é tudo, tudo. Se entender que tem um meio termo, um meio termo. Agora, o nada não pode ficar. O nada não pode existir mais.